Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente de você esteja aí. Então, antes de começar aquele vídeo, eu vou seguir aqui um padrão, porque acho que isso já se tornou um default. Se já está inscrito no canal, curte o vídeo aí, comenta se você gostou do conteúdo ou queria aprender algo mais, tá? É, Compartilha com aquele cara que está estudando. Por que eu falo isso todo vídeo? Porque a pessoa pode assistir um vídeo outro não, tá? Então, para garantir que a informação seja spread out, né, distribuída da melhor maneira para todo mundo, eu geralmente repito as mesmas coisas. Então, tá inscrito no canal, curte, comenta se quiser aprender alguma coisa nova. Tem um amigo seu que está ali na faculdade, está entrando na área agora de DBA, ou é desenvolvedor, ou trabalha com um time de SRE, qualquer coisa e quer aprender um pouco de banco. Lembrando que essa é uma série básica de backups, Restore, né? Então, fica à vontade para compartilhar. E se você é aquele cara que está pensando, pô, talvez minha vida tinha que ser melhor, eu queria ganhar mais, ou não estou indo no emprego que eu quero, ou queria fazer tal coisa, não se preocupe. A palavra do Senhor diz assim, Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então a palavra diz o seguinte, aquilo que começou vai se aperfeiçoar até o dia da vinda dele. Então, se você não está no lugar onde você quer ainda, relaxe, confie, pois você vai chegar lá. Tudo bem? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí, né, com embasamento bíblico. E vamos pro canal. Vamos pro que interessa agora para esse vídeo, tá? Então, a gente vai falar um pouco de como restaurar um banco de dados SQL Server. E eu queria que vocês tenham em mente que a gente já falou de modelo de recuperação, estratégia de backup. Agora eu vou falar um pouco de estratégia de restore. Vou mostrar aqui na prática como você pode fazer isso. E então assim, é o mínimo, na minha visão, tá? TC falando, é o mínimo que o DBA Júnior tem que saber. Modelo de recuperação, estratégia, claro que não tem que saber só isso, tá, galera? Ah, não, o TC disse lá no vídeo que o cara tem que saber só isso. Não, não é só isso. Isso é obrigatório. Tem que saber outras coisas, mas isso é obrigatório o DBA Júnior saber. Modelo de recuperação, estratégias, backup e restore. At least that thing, tá? E aí, quem ainda não me tem nas redes sociais ou quer conectar, tá aí meu LinkedIn. Fica à vontade, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, Thiago Alencar com vocês aqui. Vamos para o modelo de restore. Vamos cobrir as partes bem simples aqui na teoria e fazer todo um walkthrough aí na prática de como funciona isso. Então, quais são os tipos de restore que a gente tem? A gente tem, né, você pode restaurar no Simple Recovery Model Database ou ele no Full Recovery Model. E aí você restaura o banco inteiro, tá? Então, a gente tem o quê? Complete Database Restores, que pode ser feito. Não está o bucket log aqui, mas deveria estar. Tá? No modelo de recuperação simples, no modelo de recuperação full e no bucket log. Não confunda o modelo de recuperação com o que eu falei lá, com backup full e modelo de recuperação full. São coisas distintas, tá bom? Então a gente tem os backups completos. O que é o backup completo? Da base inteira. Pum. Restaurei, tem a base inteira ali de volta, tá? System Database Restore. Quando é que você precisa fazer um. Por isso que é importante, tá? Eu acho que eu não falei disso lá no vídeo de backup, mas é muito importante você fazer backup das bases de sistemas também, não só de usuário, porque a base de sistema contém muitas informações e aí você precisa fazer o backup delas, login, job. Em caso de falha geral do ambiente, você precisa restaurar igualzinho estava. Tá? Então, fazer backup das bases de sistema é importante. Cometi um gap ali no vídeo. Tem que fazer a edição depois. Mas é isso. Então, quais são os tipos de restore? Modelos completos do banco inteiro, tá? Se sem database, você pode fazer com exceção do TempDB. Já vi gente tentando fazer backup e restore do TempDB. E a gente não vai falar isso ainda, mas com SQL Server
vamos falar na parte avançada, né? Você pode fazer backup restore de arquivo, de file group, o que a gente chama de piecemeal restore, quando ele está encriptado ou não, utilizando TDE, e da página, tá? Não quero entrar muito no detalhe, porque isso aqui é uma cena básica, a gente vai fazer uma coisa básica, tá? Ah, tem dúvida? Manda nos comentários que a gente responde as perguntas avançadas, mas eu quero deixar isso aqui para o leitor que está começando a faculdade, que está aprendendo o banco, está começando a se engajar. Como é que eu posso fazer o restore? Então, dos bancos completos de usuários que tem, pedaços dele, que no caso aqui é file group, tá? E página, e bancos de sistema. Então, o que a gente precisa para quando a gente vai restaurar o nosso backup? E aí eu deixei uma imagem aqui aberta, eu já abri para vocês, depois eu compartilho o link onde eu peguei ela, mas para restaurar o backup, o que você precisa? É por isso que eu adoro a área da TI, né? Você sempre pode sair ali dando aquele tiro de escanteio ali, utilizando aquele depende, tá? Então o que você precisa para fazer um restore? Isso vai depender da estratégia que você escolheu, tá? Do modelo de recuperação que você usa, da estratégia de backup que você escolheu, é isso que vai determinar o que você precisa para poder fazer um restore. Ah, se eu estou usando full or bucket log, né? Ou bucket log, que eu preciso fazer point in time, né? Vale lembrar que o bucket log não faz point in time, rara algumas exceções, que eu vou falar isso na Advanced, mas você precisa do tail log de backup, que é a cauda, né? Quem jogou Sonic do Master System, entreguei a idade agora. Lembra que tinha o Sonic e tinha o Tail, né? Tail, aquele que tinha as quatro caudas. Ah, saiu até no filme novo aí do Sonic, o segundo filme. Então, esse é o tail log de backup, backup da cauda. Eu vou mostrar para vocês o que é isso na prática, porque a gente consegue um pouco entender, mas fica um pouco complexo de colocar isso na prática. E aí, quais são os últimos backups? Então, como eu falei, independente do que você escolheu como modelo de recuperação, como estratégia de backup, você vai precisar do seu último full, do seu último file ou file group, tá? Do seu último diferencial, se ele existir. Então, full é o que a gente geralmente usa. File group é quando você usa PCMal Restore, estratégias que usam PCMal Restore. Tá? E backup de logs, né? Independente se você usa full ou bucket de log, você precisa dos seus backups de log, tá bom? Então, vou apresentar umas estratégias de backup aqui para vocês. Deixa eu ver. Desculpa, antes da gente ir. Então, deixa eu a imagem aqui aberta em algum lugar. Então, assim, quais são alguns cenários que dá para poder fazer aí o backup e restore, tá? E aí ele fala aqui, ó, essas duas estratégias requer o backup simple, né? Desculpa, o modelo de recuperação simple. Vocês podem ver que eu não edito os vídeos, tá? Então a gente vai falando aqui e na prática. Se eu fizer algum erro, me corrijo na hora, mas é mais fácil corrigir na hora do que editar o vídeo. Dá muito trabalho. Então a gente tem uma estratégia aqui, né? Que é só o full. Então a gente pode restaurar o database no momento que foi tirado o full tal. O problema é que essa opção é mais fácil para restaurar, né? Só tem um único arquivo de backup. Geralmente a gente usa quando é bancos pequenos, mas o problema é que ele toma muito espaço. Imagina fazer um backup full de um banco de dados que ele tem 170 TB. É impossível. Ou 100 gigas, 500 gigas. Né? Ter 5 backup de full ali por dia, de um dia para o outro, muita coisa mudou no banco. Então, não adianta perder tudo isso. Tá? E aí a gente tem o full diferencial. Tá? Então tem uns prós e os contras aqui. Eu não vou ficar lendo, mas os diff, como eu falei no backup, ele gasta menos espaço que o full. Não sei se vocês lembram que eu falei que o diff que for mais próximo do full, ele vai estar maior. Por quê? Porque o diff tem tudo desde o último full, não desde o último diff. E essa imagem representa bastante isso aqui, tá bom? E aí a gente tem estratégia, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o que a gente vê no dia a dia, galera. Dá para fazer full, dá para fazer full diferencial, mas assim, na maioria dos casos de produção, você precisa fazer estratégia que inclua o transaction log. Para ser mais fácil restaurar, os arquivos não ficar tão grandes.
você tem o point in time, tá? Então, lembrando que para fazer backup de log, você precisa que o modelo de recuperação seja full. Então, a gente tem o backup full, log, diff, log, diff. Então, é isso. Basicamente, a nossa estratégia vai ser essa. Pensa que eu tenho um backup de full no domingo, full, um log hora a hora, um diferencial a cada meio-dia, né? E o log hora a hora, e no outro domingo eu tenho um full. Então, esse último cenário que está aqui, que vocês estão vendo, é o que a gente vai fazer aqui na nossa demonstração, tá? Então, tem que estar com o modelo de recuperação full, quase não tem perda de dados, garante, tá aí, você pode fazer o backup e restaurar ele num point in time, beleza? Qual que é a desvantagem? Você precisa ter um modelo de recuperação full e o transaction log e backup acontecendo com certa frequência, tá? Então, é essa a estratégia que a gente vai usar. Eu vou voltar aqui para o nosso Management Studio, tá? Para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Deixa eu voltar só no PPT aqui. Eu acho que eu pulei partes. Então, essas são as preparações aqui que a gente precisa ter para fazer um restore. O tail log backup, se você usa full bucket log, eu vou mostrar na prática o que é o tail. E aí, dependendo da estratégia que você escolheu, como eu disse, você precisa do último full, do último file group, do diferencial, né, e dos arquivos de backup de log. Então, a nossa estratégia ele vai usar os três caras: full, diferencial e backup. Como é que eu faço o diferencial só do full? Então, tem aqui o comando, né? Então, ele fala que ele sobrescreve o database, ou um existente database, claro, você tem que passar o overwrite. Mas, grosseiramente, é o seguinte: você tem um arquivo MDF e LDF. Quando você faz o backup, esses dois arquivos estão naquela mídia. No nosso caso aqui, deixa eu colocar o point que eu sempre esqueço. No nosso caso aqui, o aw.back. Então, o arquivo MDF ele deve estar lá. Quando você faz o restore, o SQL extrai esses caras da mídia e move esses caras para realocar ele no seu diretório, né? No seu disco D, E, F, G, whatever. Depende de onde você escolheu ou se você vai mudar ali para o database específico, beleza? Como é que a gente faz o full? Tá? Então, vale lembrar que quando a gente tem mais de um diff, desculpa, quando a gente tem mais de um diff, a gente precisa restaurar o último full, tá? Então ele fala que eu restauro o último full. Então o full sempre tem que ser o primeiro a ser restaurado. E aí, como você vai aplicar outros arquivos de backup, a gente fala para fazer o append, né? Ah, eu tenho o full, mas eu tenho vários arquivos. Então eu preciso restaurar o full e aplicar aqueles demais arquivos ao full. Como é que eu vou fazer? Utilizar essa opção aqui, ó, with no recovery. Ele vai restaurar o full, deixar o banco em aberto, abre parênteses, né? Abre aspas. Quando é um é apóstrofe, né? Então aspas são duplas. Precisa falar aspas duplas. Mas você precisa usar o no recovery. E aí no recovery vai restaurar o full e vai falar assim: olha, estou aguardando novos arquivos de backup chegar em mim. E aí você restaura o último diferencial. Não é todos os diferenciais naquela estratégia que eu mostrei, tá? Você restaura o último diff. Então, se a falha ocorreu em algum lugar aqui, você restaura o último full, o último diff, não precisa restaurar todos, o último diff, e aí os backups de logs sequenciais, tá bom? E aí o que muda é o meu primeiro, que é o full, eu coloquei o no recovery, deixa em aberto para receber outros databases backups, né, para eu restaurar. E no último cara que vai restaurar, nesse caso aqui é um full, um diff só, você põe um recovery. Beleza, restaura esse arquivo e fecha meu banco de dados. Não estou esperando nenhum outro arquivo. Restaura ele para poder deixar em uso para o usuário, tá? Deixar em modo operacional para o usuário, operational, tá bom? É assim que funciona quando você tem mais de um arquivo de backup. Você usa a palavra aqui, chave no recovery, para deixar o banco em restore. A gente vai ver isso aqui na prática. E aí, né, como a gente esqueci de mudar o nome aqui, era para estar logs, mas restore o transaction log, né, com a opção restore log blá 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 from disk, tá? Então, no recovery,
para todos os últimos backups e o if no recovery e o recovery para o último, tá? Ou o tail log, que geralmente o tail log teoricamente é a cauda, o que resta é o último, tá bom? Então aqui ele está falando quais são as instruções, mas na prática aqui vai ficar muito mais fácil vocês verem. E de novo, gostou da explicação, gostou do conteúdo, curte, comente e compartilha aí, porque esse conteúdo, por mais que milhões de DBA saibam já fazer, tem cara novo que está entrando na faculdade, está entrando na área e não tem mais aquelas escolas de DBA, tá? Então, assim, tá muito. Por mais que tenha 1 bilhão de conteúdo, a galera fica meio perdida procurando. O objetivo aqui é ajudar exatamente essa galera. Ou até mesmo os DBA Play no Senior que não tem muito domínio aqui desses cenários, tá bom?